Eu dou um conselho absolutamente da minha avó, uma imigrante alemã que passou a vida inteira quase no Brasil. Não toquem tambor para maluco dançar. Não toquem tambor para maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar com os olhos irritados, vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo. E saiam correndo. Não discutam com pessoas perturbadas. Não discutam com pessoas perturbadas. É perda de tempo, perda absoluta de tempo. Evitem o ódio, não cultivem o ódio. O ódio vem às pessoas, não compartilhe. Há um conselho que eu ouvi na Ásia de um budista que dizia: o ódio é um veneno que só funciona se você beber. Você precisa aceitar o ódio do outro. Afastem-se disso, porque tem tanta gente interessante, tem tanta gente desafiadora, que as nossas dúvidas têm que ser de várias ordens. Nossas dúvidas são lícitas, são boas, mas nossas dúvidas não podem ser longe da ética, não podem ser longe de princípios. E como eu digo aos jovens professores que eu formo na Unicamp, um conselho que eu escrevi no livro Conversa com um Jovem Professor: é muito importante que em uma sala de aula exista ao menos um adulto. É bom que esse adulto seja o professor. É muito importante que num ambiente, por mais que tenha gente brigando, destruindo e gritando, que eu redobre a minha capacidade de ser pacífico. Esse é o primeiro ponto no momento que nós estamos vivendo. O mundo está em transformação. Essa transformação sempre ocorreu, mas ela se acelerou. Quando meu pai se formou em Direito em 59 na Universidade Federal de Porto Alegre, ele nunca mais fez outro curso de atualização. Ele nunca fez MBA, ele nunca foi em busca de outro curso, porque naquela época as pessoas se formavam e assim ficava. O tempo era um tempo repetitivo. Hoje isso não é mais verdade. Hoje, se você já está formado, tem necessidade de mais cursos, de mais atualização. Aquela época passou. A velocidade da transformação está tão grande. Darei exemplos do que seria uma espécie de filosofia de um grego chamado Heráclito, que confiava e dizia que tudo era movimento, pantarrei em grego, tudo move, tudo se move, tudo se transforma, todas as coisas se transformam. Por exemplo, os celulares que as senhoras e os senhores têm nas mãos, eles são a síntese de toda a memória da humanidade. Todas as coisas que nós já produzimos como espécie humana estão lá. Todas as poesias, todas as obras de arte, todas as músicas estão ao nosso alcance. Isso é uma revolução. Isso é uma radicalização da Revolução de Gutenberg. Isso é a radicalização da imprensa. Nós capilarizamos, atomizamos o conhecimento. Essa transformação também atinge um fato importante. A maior empresa de transporte urbanos do planeta não tem um único carro. Ela é um aplicativo na nuvem. E se você não sabe o que é nuvem, você tem diploma de datilografia. Isso é uma característica. Você não sabe o que é nuvem, pensa em nuvem e acha que é um fenômeno meteorológico, você tem diploma de datilografia e fez o SPB na escola. Mais uma mudança importante para a gente registrar: a maior empresa de hospedagem do planeta, Airbnb, não tem um único hotel. Ela é um algoritmo de hospedagem, ela é um programa da nuvem também. Ou seja, essa é uma mudança enorme. Claro que já no século XVI Camões nos disse: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas hoje essa mudança não é mais de uma geração para outra. Não é mais de uma geração para outra, ela é uma mudança imediata. Entre 2010 e 2017 já temos um outro comportamento tecnológico. Uma pessoa de 15 anos já não pertence mais à geração tecnológica de alguém de 25. Ora, tudo isso, claro que assusta mais quem nasceu antes. E eu vou lembrar que nós temos 3 grandes etapas de valor na história humana. A primeira etapa que nos dominou desde a pré-história foi a força física. Era o guerreiro mais forte que dominava a tribo,
que tinha valor como líder. Essa força física foi substituída pela força do capital. Quem é mais rico manda na sociedade. Não preciso mais ser o mais forte, basta ter mais dinheiro. Chegou a hora do velhinho gostoso e rico. Não precisa mais ser o mais forte. Eu posso ser o Neymar e serei lindo, desde que o dinheiro e a fama me acompanhem. Esse é um novo critério. É claro que força física ainda conta, é claro que dinheiro é fundamental, mas nós temos uma terceira etapa e essa pouca gente se deu conta. Hoje o que manda no mundo é a inteligência e não a força física. E apesar do capital ser fundamental, o capital hoje deriva da inteligência e não da produção. Não é mais o dono da usina siderúrgica, não é mais o montador de automóveis que é o milionário, mas é o fundador do Facebook, de um programa. É o fundador do Google e assim por diante. São essas pessoas que hoje são responsáveis pela maior circulação de capital no mundo. Não tem mais sentido a memória, como me educaram. Quando eu era criança, decorávamos que o Brasil tinha 8.511.965 quilômetros quadrados. Nossas professoras, eu fiz um colégio interiorano, católico alemão no Rio Grande do Sul, ficavam felizes que nós soubéssemos que o Novo Testamento tinha 27 livros, 4 evangelhos, 1 Atos dos Apóstolos, 14 cartas de Paulo, um conjunto de cartas católicas e um Apocalipse. E aí nós tínhamos uma fé sólida, porque nós tínhamos memória. E essa memória, ela é importante. A memória é uma coisa importante, porém, o que hoje determina não é a memória, a primeira instância da inteligência, mas o que eu crio a partir da memória, que é a inteligência. Antes era culto, quem soubesse que a capital da Mongólia era o Ulaanbaatar, o do Nepal era Katmandu, quem soubesse que Lagos era a maior cidade da Nigéria, que o rio Congo era o único rio que atravessava o Equador 2 vezes. Nossa, que pessoa culta. Hoje isso está no Google. Isso está no Google, você não precisa mais decorar isso. Você decora se quiser, mas hoje a inteligência nos libertou da memória. E isso é fundamental. Memória entendida na filosofia clássica como uma das instâncias da alma para Aristóteles. Memória entendida como um dom do Espírito Santo. Memória entendida como uma série de valores, mas hoje apenas o primeiro passo para a criação, para a inteligência, para aquilo que você pode fazer como iniciativa e criatividade. E isso é muito importante, porque isso vai revolucionar a maneira de eu ensinar crianças e jovens. Ou seja, não mais para repetição, não mais para o padrão, mas para a criação. Se eu quiser que eles sejam cada vez mais pessoas que possam se adaptar à mudança. E é difícil. E por que é difícil me adaptar à mudança? Porque o primeiro limite é aquilo que eu, mais velho, valorizo, que é a tradição. Ora, por que é que o cérebro humano valoriza a tradição? Porque o cérebro humano é uma máquina eficaz, que gosta de economizar energia. E a economia dessa energia é fundamental, porque ela significa que o cérebro não quer fazer ações desnecessárias. O cérebro é uma máquina eficaz. Sempre foi assim. Assim foi desde o começo. E isso é uma coisa interessante, porque a tradição vem ao lado de um mecanismo fundamental, que foi colocado na espécie humana como uma forma de sobrevivência, que é o medo. O medo é prudente. O medo pode ser uma virtude que impede, segundo Aristóteles, o exagero. Ou seja, impede a temeridade, já que o equilíbrio é uma virtude aristotélica. Porém, quando o medo nos domina, ele se chama covardia. Eu valorizo muito um aluno que no doutorado vai fazer um seminário, como fizeram terça-feira, sobre a obra que eu estou analisando, e aí ele tem medo, ele treme, mas ele enfrenta e faz. Eu valorizo muito quem domina seus medos, quem tem medo de voar e voa, quem tem medo de casar e casa. Eu valorizo quem enfrenta o medo. Mas veja, nós, seres humanos, somos descendentes de covardes. Quando nossos ancestrais chegaram à porta da caverna, uns disseram: vão na frente, vão na frente. Vamos ver se no fundo da caverna há animais. Os que foram na frente morreram.
Os que ficaram na porta da caverna prudentemente ou com medo são nossos ancestrais. Nós somos descendentes de pessoas prudentes. Bem, o excesso de medo, o medo dominando, chama-se covardia. A genética é uma coisa importante. Há pouco, num debate para um livro, uma autoridade me disse: talvez a gente tenha apenas 5% de liberdade, o resto é genética. Eu não sei o número exato, eu não tenho capacidade de pensar nesse número, porém 5% é bastante. As abelhas têm 0. As abelhas são exclusivamente guiadas pela genética. Nenhuma abelha amanhece republicana. Nenhuma abelha vai dizer: vamos derrubar essa rainha que não faz nada. Nenhum leão pode se tornar vegano. Ele não pode amanhecer: chega de maltratar as zebras, vamos sentar na selva em plena harmonia comendo queijo tofu. Não é permitido ao leão isso. Não é permitido ao leão isso. Os seres animais tidos como irracionais seguem um código genético. Nós somos livres. O livre-arbítrio é uma profunda característica da humanidade. Tudo aquilo que seja um vício reduz minha liberdade. Drogas, álcool, Netflix, tudo que for um vício reduz minha liberdade, cria um hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. A genética existe, mas não nos condiciona abertamente. A cultura existe. Eu estou inserido dentro de uma cultura. Para mim, que tenho ancestrais camponeses, acordar de madrugada é muito fácil. Eu desperto todos os dias às 4 horas da manhã, sem nenhum problema. Isso é típico de sangue camponês, não? Ou de algum problema de insônia. Mas eu, casualmente, acordo com facilidade. Eu tenho grande facilidade de acordar. Faz parte da cultura. Meu avô dizia: o sol não deve encontrar ninguém honesto na cama. É uma coisa que vem sempre. A cultura é importante. A cultura é importante. Eu já soube de pessoas que dormem até às 6 da manhã, mas eu acho que são pessoas atacadas da preguiça, né? Pessoas atacadas disso. É uma questão cultural. E também o meu comportamento, eu vou perguntar: como eu passo a um estágio seguinte numa sociedade que exige que eu, Leandro, e cada um e cada uma que está aqui, cada pessoa aqui faça algo diferente. Como eu consigo isso? De que forma eu consigo isso? Bem, essa é uma questão importante. Lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha. E lendo grandes autores neurocientistas, como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holtz, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia.